Olá, parceiros do canal, que as mãos do Altíssimo Deus possam estar sobre todos os casais que se tornaram parceiro, que nos acompanha, graça e paz da parte do Eterno Deus no teu relacionamento conjugal, bem como familiar. Graça e paz também para você, esposo e esposa que me assiste pela primeira vez. Seja bem-vindo ao canal. O canal tem o objetivo de trazer assunto concernente ao relacionamento conjugal. E hoje trago um assunto muito sério. Todos nós, como servo do Senhor, somos sabedor que o casamento é uma instituição divina. Está escrito na palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, verso 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Após o homem colocar nome nos animais, Deus percebeu que ele estava triste. E Deus percebeu que não era bom ele permanecer só. Então Deus fez Eva para Adão. É isso mesmo. Agora no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27 ao 28, diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, o criou macho e fêmea. Todos os dois foram criados por Deus, tanto Adão como Eva, apesar de Eva sair da costela de Adão. Eu não vou falar aqui sobre este assunto. No versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, Deus dá uma ordenança ao casal. Deus o abençoou e lhe ordenou: sede fértil e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. E eu já falei aqui no canal que o sexo é um presente de Deus. Então, através do relacionamento sexual, o casal formava a família. Agora, uma coisa interessante: desde o princípio que a instituição casamento está sofrendo o ataque do inimigo. Você pode até perguntar: e é verdade, pastor Ezequiel? É, porque foi mesmo lá no Éden que o inimigo fez algo contra a instituição casamento, enganando Adão e Eva para desobedecer os princípios que Deus tinha dado a ele. Nós não iremos falar sobre essa forma e nem iremos ler essa passagem. Porém, o assunto que eu trago hoje é inimigos mortais do casamento. Existem inimigos mortais do casamento. Por quê? Porque se eu estou dizendo que o casamento é uma instituição divina, o inimigo quer destruir tudo que Deus criou, principalmente o casamento. O casamento, afinal de contas, foi criado por Deus para fortalecer o seu povo, para a sua glória, para a sua majestade e principalmente para a propagação do gênero humano. Nós estamos chegando aí a 8 bilhões de pessoas através de um casal que Deus fez lá no Éden. O mundo, a carne e o diabo estão sempre se opondo ferozmente ao casamento, em especial aos casais que são compromissados com Deus. E aqui nós iremos falar de alguns ataques do inimigo, né? Alguns ataques do inimigo. Não vai dar tempo eu falar em só um vídeo para não ficar muito comprido, mas eu quero trazer o primeiro. O primeiro é esse aqui: negligenciar quem instituiu o casamento. Por que muitos casais estão se destruindo, se separando? Muitos casamentos estão se destruindo por causa da infidelidade, por causa do adultério, porque eles são negligentes, não estão aceitando, não estão compreendendo, nunca aceitaram que o casamento é uma instituição divina. O inimigo do casamento aqui merece estar no topo da lista, é esse aqui, é a negligência. Quando eu sou negligente em reconhecer que a instituição casamento não foi criada pela sociedade, não foi criada pelo Estado, mas sim pelo Eterno Deus, eu posso estar sofrendo um ataque frontal do inimigo da nossa alma. Por quê, irmão? Porque em Gênesis capítulo 2, verso 24, olha o que diz a palavra de Deus: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui não fala em abandonar o pai e a mãe, mas fala em deixar
para construir o matrimônio e, a partir do matrimônio, a família. A Bíblia deixa claro que o casamento é uma instituição divina projetada pelo próprio Deus e não pela humanidade, e não pela sociedade, e não pelo Estado. Até porque nós temos percebido que o mundo aí está tentando colocar para nós um novo modelo de casamento, que é o homossexualismo, é o homem com homem, mulher com mulher. Mas Deus não aprova esse tipo de relacionamento. O mistério sobre o casamento. E aqui eu quero falar também do mistério sobre o casamento. Há um mistério muito lindo que se faz na figura do casal. O grande mistério do casamento é que a aliança de deveres e direitos do marido e da esposa é um retrato da aliança de Cristo com sua igreja, que é a sua noiva. Preste bem atenção em Éfeso, capítulo 5, verso 22 ao 25. Vós maridos, vós mulheres, aliás, sujeitai-vos ao vosso marido como convém no Senhor. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas aqui lembre-se que o primeiro dever da mulher é se sujeitar a Deus, ao Senhor. O homem não deve impor à mulher sujeição. Eu não vou falar aqui sobre isso, porque o marido é o cabeça da mulher, é o líder da casa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. O marido ame vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É a única instituição que pode ser comparada a Cristo e a igreja, é o casamento. Eu tive a oportunidade de realizar um casamento há poucos dias, e eu disse que o homem, naquele momento que estava contraindo matrimônio com a mulher, ele toma a figura de Cristo. Ou seja, assim como ele protege, Cristo protege a igreja, guarda a igreja, se sacrificou pela igreja, assim deve também ser aquele que está contraindo o matrimônio com a mulher. Consequentemente, assim como a igreja é submissa a Cristo, se submete aos princípios da palavra de Deus e ao próprio Cristo que a instituiu a igreja, assim deve ser também a mulher ao homem, né? O casamento é de Deus, sobre Deus, para Deus e por Deus. Então assumimos muitas das vezes o risco quando não somos negligentes em relação a reconhecer que Deus instituiu o casamento. Nós estamos assumindo um grande risco e é um grande inimigo do casamento. Apenas quando a fundação bíblica, nós temos que ver aqui, apenas quando a fundação bíblica está em seu devido lugar, é que somos capazes de entender corretamente como o marido e a esposa devem se relacionar. Apenas quando eu reconheço o que eu li antes em Éfeso, né? A qual fala aqui em Éfeso, capítulo 5, versos 22 e 25, é quando eu reconheço, quando eu coloco em prática isso aí, então a instituição casamento, eu não estarei sendo negligente, porque eu estou reconhecendo. E só quando eu reconheço é que as bênçãos de Deus estão sobre o meu relacionamento conjugal. Então é importante o quê? Que apenas quando a fundação da Bíblia está em seu devido lugar, os princípios da Bíblia estão em seu devido lugar, que somos capazes de entender corretamente como um marido e uma esposa devem se relacionar, como deve assumir seu papel individuais e como deve buscar a glória de Deus. Porque é a única instituição que se assemelha ao relacionamento de Cristo com a igreja. Edificar um casamento sobre qualquer outro fundamento é negligência, irmão. É negligência. Nós temos que edificar o nosso casamento em Deus. Olha o que está escrito no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós não podemos edificar o casamento em uma outra situação. Nós não podemos dizer que o casamento foi instituído pela sociedade, pelo Estado. Não, o casamento foi instituído pelo próprio Deus. E se Deus não estiver no casamento, se nós não colocarmos os princípios da palavra de Deus no casamento, aí isso se tornará o quê? Um dos maiores inimigos, né? Que é o tema, inimigos mortais do casamento. Então, um dos inimigos mortais do casamento é a negligência, é não reconhecermos que o Deus eterno que fez o céu e a terra foi que instituiu o casamento. Hoje é o primeiro vídeo da temática, porque não queremos demorar muito naquilo que nós estamos a falar, mas nós estaremos trazendo justamente baseado nessa temática, inimigos mortais do casamento. E o primeiro que nós estamos falando hoje é nós sermos negligentes, ou seja, negligenciar quem instituiu. Até o próximo encontro.